Volta a quinta parte do Notícias na Hora. Após um fim de semana marcado por emoções e decisões nos vários campeonatos de futebol, tanto o profissional como o amador, temos connosco o treinador Pedro Barroso, que irá ajudar-nos a analisar com mais precisão todas as prestações das equipas da região. Boa tarde, Pedro. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Vamos começar por falar do Penafiel e do Paços de Ferreira. O Penafiel perdeu em casa, mas matematicamente manteve-se na segunda liga. O Paços de Ferreira foi ao Seixal empatar com o Benfica B por 2-2. Ao longo desta época, Pedro, esperava-se mais destas duas equipas? Eu penso que. Boa tarde, antes de mais, obrigado pelo convite. Eu penso que são equipas com objetivos distintos. Inicialmente, sabe-se que, e é público, que o Penafiel teve um desinvestimento grande em relação àquilo que eram as épocas anteriores. Apostou mais naquilo que era o mercado nacional, os jogadores de divisões inferiores. Então, à partida, sabia-se que os objetivos passavam pela manutenção. Já o caso do Paço de Ferreira, penso que havia uma intenção clara de voltar à Primeira Liga, mas ambas as equipas têm algo em comum, que nas primeiras 10 jornadas arrancaram mal, e o Penafiel nas primeiras 10 jornadas conseguiu apenas 9 pontos e o Paço de Ferreira conseguiu apenas 10. Portanto, nota-se que é um início com poucos pontos, com poucas vitórias, e sabemos que no início é importante que toda a gente comece numa caminhada de sucesso para que os jogadores novos e toda a equipa comece a acreditar que é possível atingir objetivos, mas mesmo assim penso que o caso do Penafiel, o Penafiel conseguiu consolidar, conseguiu estabilizar a partir de, se calhar há 2 meses, esta parte. É de realçar e destacar que a 3 jornadas do fim, o Penafiel, com este investimento e com esta aposta clara no jogador jovens, conseguiu a manutenção a 3 jornadas de fim. Acho que é algo a destacar. Estava na melhor fase, o Penafiel teve uma série de 3 jogos sem perder, ou estava numa série de 3 jogos sem perder e perdeu com o Marítimo. Curiosamente, um jogo que eu vi, que é injusto o resultado, o empate acaba até por ser penalizador, o Penafiel merecia vencer, perdeu 1-0 por gol de grande penalidade. Mas penso que é uma época extremamente positiva. Agora mantém-se num registro de continuar a ser competitivos, chegar o mais acima possível na tabela, e penso que ainda tem a possibilidade de chegar ao 7º lugar. Para isso, no próximo jogo com o Lanque tem que vencer e manter. O Lanque que já desceu de divisão. Sim, já despromovido. E também outro destaque no Penafiel: o 11 base utilizado este ano é 100% português, algo que não é muito normal nas divisões secundárias, mas o Penafiel tem esse destaque. Quanto também ao Paços de Ferreira, aquele que estava a falar, com um início mau, para aquilo que eram as pretensões do clube, mas nos últimos 10 jogos o Paços de Ferreira tem apenas uma derrota, e é com o Aves, que é uma equipa que é claramente apostou claramente para subir. Tem em 10 jogos, tem 19 pontos. Portanto, aqui já se nota um registro. Se mantivesse este registro ao longo do ano, naturalmente que neste momento estaria nos 3 primeiros. Tem qualidade para isso, mas demorou algum tempo a chegar a essa estabilidade. Também perdeu no último jogo, empatou com o Benfica B, mas não, acho que é um resultado positivo. Jogar no Seixal é muito difícil. E agora, neste momento, tem acho que a ambição de ficar no 5º lugar, tem que o manter, e no próximo jogo penso que é com o Porto B, vai ao Porto B e tem que vencer para manter pelo menos a posição. Acho que estes são os principais destaques destas duas equipas. O Passos para a próxima época, será que um dos objetivos será mesmo a subida da divisão? Eles apostariam tudo? Eu penso que todos os anos há muitas equipas que são candidatas a subir. Estamos perante uma liga muito competitiva, a segunda liga. Sim, a Liga 2 é altamente competitiva. Sim. Várias equipas se assumem como candidatos, mas é preciso um investimento grande. Não sei muito bem, há alguns problemas públicos, isso é público também, no Paços de Ferreira. Seria ótimo para a região também que o Paços voltasse às ligas, à Primeira Liga, o Penafiel também, mas acredito eu que no próximo ano o Paços ainda vai estar mais competitivo do que este, e esperemos que volte aos lugares que já esteve noutra hora. Muito bem. Pedro, na Liga 3, o Felgueiras venceu fora de portas ontem por 2-3.
Nesta liga já temos o campeão que já subiu, que foi o Alverca. Agora a próxima equipa a subir está aí entre o Braga B, o Lourosa e o Felgueiras. Vai jogar o Braga com o Felgueiras na próxima jornada. Tudo ainda pode acontecer. Sim, e também vou falar um bocadinho do Felgueiras. O Felgueiras na primeira fase é primeiro, mas é campeão destacado, deixa 10 pontos para o Lourosa que é segundo, portanto fez uma primeira fase muito tranquila, tem um plantel recheado de grandes jogadores, jogadores que se evidenciam nesta divisão, são dos melhores jogadores da divisão. Do ponto de vista coletivo também são muito fortes. Tem uma fase negativa, a pior fase da época é o início desta segunda fase, em que eles já nos primeiros 6 jogos têm apenas 6 pontos nesta fase, e é uma fase que são apenas 14 jogos, mas eles conseguiram recuperar. Os primeiros 6 iniciam muito mal, mas os últimos 6 eles têm apenas 2 derrotas, aliás, os últimos 6 têm 4 vitórias e 2 empates, têm 14 pontos. Está a um ponto do Braga B, o Felgueiras depende de si para subir a divisão. Logicamente que o Braga B também pensa assim, mas eu acredito que o Felgueiras, e atendendo à experiência dos jogadores também e toda a qualidade que é constituída o plantel, que eles vão acabar por atingir os objetivos. Noutro campeonato, no Campeonato de Portugal, está também na fase de subida, temos o Amarante, que ontem jogou com o São João de Ver e venceu por uma bola. É apenas a terceira jornada, ainda faltam 3 jornadas, mas com este resultado o Amarante aproxima-se dos lugares cimeiros. Sim, e estamos a falar numa fase em que são apenas 4 equipas, mas dessas 4 equipas, 2 sobem, 50% sobem. O próximo jogo também é sempre muito importante, e o próximo jogo do Amarante é muito importante, embora esta vitória fora foi realmente algo que eles estavam à espera, porque jogaram com um adversário direito que estava com 4 pontos, em caso de derrotas fariam 7 pontos, e então ficavam 6 pontos de diferença. Acredito que vencendo o Amarante vai ficar em condições muito boas para a subir divisão. Também acredito, já no ano anterior o Amarante foi à fase final, o treinador manteve-se, grande parte da equipa manteve-se também, estão embolidos num espírito, numa cultura de vitória grande. Os adeptos estão a aderir em massa também, seja em casa, seja fora, então o Amarante tem tudo aquilo que necessita para chegar à Liga 3. Jogadores de imensa qualidade também, tal como o Felgueiras, numa primeira fase, fizeram uma primeira fase fabulosa, foi a primeira equipa a atingir a fase final também, só que sabemos que em fases tão curtas não se pode derrapar, não se pode perder. Embora aqui são só 6 jogos, na Liga 3 são 14. Aqui ainda é uma fase muito curta em que não se pode perder pontos, não se pode perder jogos para o adversário direito. Mas acredito eu também que o Amarante vai chegar à Liga 3. Pedro, ontem foi o final da Taça da Associação de Futebol do Porto. Tivemos uma equipa da região, o Aliança de Gandra, que disputou o jogo frente ao Coimbrões. O jogo acabou com a derrota do Aliança de Gandra por 4-2. Este tipo de jogos, estas finais, tudo pode acontecer. Sim, o Aliança de Gandra também é uma grande equipa, uma equipa muito bem orientada, muito bem organizada, com jogadores experientes e habituados a ir a fases finais. Alguns deles até foram treinados por mim no passado. Mas o jogo de ontem eles acabam por ser infelizes porque tem um golo de penalti, até acho que é o VAR que validou o penalti, e depois foram obrigados a expor-se, mas mesmo assim mantiveram-se competitivos ao longo do jogo. Pronto, conseguiram criar um grande espetáculo para quem estava a assistir. É uma final, as finais são para se vencer, não há vitórias morais, mas o Gander está de parabéns porque este ano também na primeira fase fizeram uma fase inicial fabulosa, tem 25 jogos sem perder, 10 vitórias seguidas. Agora nesta fase o próximo jogo é claramente decisivo. Voltam a jogar com o Coimbrões. Exatamente, era essa mesmo a minha questão. Uma vez que se conhecem já melhor ambas as equipas, o que é que se pode esperar? Eles vão jogar para o apuramento de campeão. Duas equipas que se conhecem bem, que tiveram um jogo uma semana antes, o que é que se pode esperar? Já não há muitos segredos, depois já o aspecto mental dos jogadores, o Coimbrões está mentalmente forte, acabam de ganhar uma taça, na tabela classificativa estão confortáveis porque são o primeiro com 6 pontos, naturalmente que sabem que a pressão está do lado do Ganda, porque
o Coimbrões, se somar um ponto fora, acaba por ser positivo. O Gaandra, se não ganhar, mantém os 5 pontos do Coimbrões. Portanto, acho que vai ser um bom espetáculo, sabendo que a pressão neste momento está do lado do Gaandra, não é pela exigência, pelo valor do orçamento, mas pela mentalidade de todos os jogadores e da estrutura, porque querem claramente chegar. Nesta fase toda a gente quer chegar ao primeiro lugar. Sabemos que apenas o primeiro sobe, poderá eventualmente o segundo ser repescado, como tem sido frequente todos os anos, mas a única coisa que garante a subida é o primeiro lugar, e acredito que o Gaandra vai jogar uma grande cartada este fim de semana e espero que chegue na frente. Enquanto treinador, sente que nestes jogos, nestas grandes cartadas, o psicológico é fundamental numa equipa de futebol? A boa estrutura psicológica, a mentalidade com que os jogadores entram para dentro de campo? É decisivo, penso que isso é decisivo, não só o aspecto mental, mas também o lado emocional, e sabemos que neste momento o Gaandra está mais fragilizado, porque acabou por perder, ontem foi quarta-feira, portanto tem 2, 3 dias até o novo jogo com o mesmo adversário. Estamos a falar de equipas que não são profissionais. Sim, os jogadores do Gaandra, principalmente os do Gaandra, que conhecem mais a realidade, hoje foram trabalhar e ao final do dia estarão novamente a recuperar, entre aspas. Há dois tipos de desgaste aqui, há o desgaste físico e há o desgaste psicológico também. Claro que sim. Mexe com eles, é verdade, estas finais. E neste caso em específico, são condições diferentes, porque olhando para esta série, o Leça e o Coimbrões são duas equipas que são profissionais, pelo menos no horário, treinam de manhã, enquanto que o Alpendrada e o Gaandra são duas equipas que trabalham depois, que vão treinar depois do dia de trabalho, já com muito desgaste sobre o aspecto físico, já sobre o aspecto mental. O Gaandra bem carregados da derrota. Agora, eles também acredito eu que podem olhar para isto de duas formas. Olham pelo carregar da derrota ou então olham pela oportunidade de dar uma grande resposta por terem perdido a taça. E acho que conhecendo os jogadores da forma como eu conheço, acredito que vão dar uma boa resposta já este domingo. Pedro, não posso deixar de passar isto em branco. Temos um novo campeão nacional, o Sporting, que sagrou-se ontem pela 20ª vez campeão nacional. Aproveitou a escorregadela do Benfica e foi um vencedor de sofá. Os jogadores estavam reunidos a jantar, à espera do que acontecia no jogo em Famalicão e acabaram mesmo por festejar uma semana antes. É um campeão que já se esperava, é um campeão merecido. Eu penso que o título de Sporting é unânime, reúne muito consenso com toda a gente. Há um Sporting antes do Ruben Amorim, e há um outro Sporting depois do Ruben Amorim. Depois do Ruben Amorim realmente é um Sporting de estabilidade, competitivo, de muita qualidade, e que se continuar o Ruben Amorim em Portugal vai ser difícil tirar o título, porque ainda ele falou ontem mais uma vez que quer voltar. Disseram que o Sporting não consegue ser bicampeão. Disseram também, isto foi ele a espicaçar os jogadores, que eles não conseguiam ser campeões sem público, e mostraram que era possível. Portanto, se ele ficar, é o que eles vão querer demonstrar mais uma vez, que o Sporting consegue ser bicampeão, algo que não acontece há imensos anos, nem sei se na história isso aconteceu alguma vez. Pedro, muito obrigada por ter estado na nossa companhia e por esta análise tão clara acerca do desporto e do campeonato de futebol da nossa região. Obrigada.